Amigos, eu quero fazer esse vídeo aqui falando um pouco dessa situação aí do Nando Moura, que supostamente ele gosta de algumas coisas diferenciadas e tal, né? O que, sinceramente, eu vou ser muito sincero, eu não duvido não, tá? Eu não duvido que realmente ele possa gostar de mulheres diferenciadas, né, e tal, mas assim, o que eu percebo sobre isso? Eu percebo que é muito engraçado que é um cara que ele se valeu de treta e se valeu de uma espécie de zoeira da internet. Então, muitas pessoas estão pensando assim: coitado, ele está sendo massacrado na internet porque isso é injusto, coitado e tal, não tem provas e tal. Então, aqui não vou afirmar que categoricamente, até porque eu não quero me complicar judicialmente, que o Nando Moura deu o rabo por aquele traveco, tá? Aquele travesti. Não vou afirmar categoricamente isso. Só que eu não duvido. É o meu direito de achar que ele gosta de dar ré no kibe dele. O que não me faz isso ser um crime. É uma opinião que eu tenho sobre ele, tá? Mas, assim, dá pra perceber que o cara, ele se afeta com esse tipo de coisa, tá? Que ele se afeta pra caralho. Por quê? Porque pega em pontos muito fracos dele. Muito fracos. Por quê? Porque ele é um cara assim complexado. Ele é um cara muito complexado. Dá pra perceber que ele é complexado. Mas por quê? Porque assim, tem coisas na vida que a gente não consegue resolver simplesmente com dinheiro ou com fama. Talvez pela criação que ele teve, ele achou que isso seria muito resolvido. E não resolveu não. Não resolveu. Por quê? Porque dinheiro não compra tudo, porra. Dinheiro não compra respeito, não compra amor, não compra dignidade. Não adianta, por exemplo, ele ter 3 milhões de inscritos, claro que está perdendo, e ser um vendido, ser uma pessoa dinheirista. Não adianta, cara. Tem coisas que não vai dar certo. Ele pode ter Mustang, pode ter piscininha, se ele não tiver razão, já era. Não adianta. Não adianta, tá? Então, essa situação, por exemplo, dele ser zoado pela altura, ou por supostamente ser homossexual, só mostra isso. E ele, por exemplo, ele se valeu de muitas vezes, por exemplo, de assassinar reputações de certas pessoas. Claro que certas pessoas a gente pode colocar assim, que mereceram uma certa zoeira, sim. O próprio Felipe Neto, que é outra pessoa complexada, é uma outra pessoa problemática. É notório que o Felipe Neto é uma pessoa problemática, sim. Que muitas coisas que o Nando Moura disse do Felipe Neto não são mentira. Que o Nando Moura não estava errado em atacar o Felipe Neto naqueles momentos. Só que o Nando Moura mostrou que ele também é como o Felipe Neto, infelizmente. Infelizmente. Porra, nem morri. Infelizmente isso acontece muito. Então às vezes você acaba se tornando uma pessoa que você combate. E isso é muito grave. E o Nando Moura nunca percebeu isso, mas talvez isso já estava nele. Porque ele acabou sendo um personagem de si mesmo. E fica muito notório isso. Infelizmente, ele acaba se tornando o que ele combatia. Mas, por exemplo,
Algumas pessoas ele pode ter, de fato, induzido as outras pessoas a atacarem, a serem atacadas, porque ele não gostava de tal pessoa. Claro, por exemplo, a questão, por exemplo, do content. O content, tá certo que o content é um conteúdo assim que não é assim que eu gosto de assistir. Eu não tenho nada contra o content, TV. Só que dá para perceber que o Nando Moura, ele, de certa forma, incentivou que as pessoas atacassem o content. E isso é foda. Isso você percebe que o Nando Moura induziu pessoas a atacar o content. Inclusive falando sobre essa questão, por exemplo, da sexualidade do content. Então, quando era a sexualidade do content, não tinha problema. O problema o problema é só a sexualidade do próprio Nando Moura, né? O problema é esse. Mas ele atacou, ele expôs a imagem do contente, falou o nome de quem era o contente. Então, quando é com os outros, ele expõe a pessoa. Ele tem pessoas para fazer um dossiê contra aquela pessoa, aquele oponente, né? Ele faz ataques pesados às pessoas, a muitas pessoas. Então, soa até engraçado que algumas pessoas acabam se compadecendo com uma pessoa que se valeu disso. Não que a gente tenha que atacar as pessoas deliberadamente pela internet. Mas o Nando Moura ele cresceu justamente com a treta. Ele não está sendo injustiçado. Ele cresceu com treta. O cara ele cresceu nesse meio. Sabe, é horrível. Quando morrer eu vou trocar. Isso é foda. A gente tem que dizer mesmo. O cara cresceu com treta, pô. Aí morri. Então é foda, cara. O cara ele cresceu nesse meio. E agora as pessoas têm pena dele. Muitas pessoas têm pena. Eu não tenho pena do Nando Moura. Claro que eu não defendo o que aconteceu, por exemplo, que o Maestro Boquete fez com ele. Mas, por exemplo, ele já está com muitas pessoas até de maneira violenta. Atacando a honra de muitas pessoas. Ele já está com a honra de muitas pessoas. Então dizer, tadinho dele, mas ele só está sendo combatido com as armas que ele combate. Se a gente reparar bem, as armas que a gente luta contra o Nando Moura são as mesmas armas que ele usa contra muitas pessoas. Disposição ridículo, palavras de baixo calão. Por exemplo, quando ele se refere, por exemplo, ao Lilo Vlog, ao Alan dos Santos. E olha que eu sou uma pessoa que critica o Alan dos Santos pra caralho. Eu não gosto muito do Alan dos Santos. Ele pode ter, ter os méritos dele, mas eu não é uma pessoa com que eu tenho as minhas desconfianças. Mas faz um bom trabalho. De certa forma faz. Só que é a minha opinião. A minha opinião é minha opinião. Mas é foda. Por exemplo, contra a Paula Marisa e tudo mais. Contra o próprio Mauro Fagundes. Então, por exemplo, vejamos. Lá antigamente, quando o maestro Borges falou do pai falecido do Nando Moura, e falou até do feto, né, que era para ter sido filho do Nando Moura, que lamentavelmente a esposa do Nando Moura perdeu. E claro que eu não fico feliz com isso, isso é uma coisa fodida. Coisa fodida, tá uma coisa que eu nunca quero passar. Eu sou louco para ser pai. Na hora certa eu quero ser pai. Então eu não vou desejar nem pro meu pior inimigo, que eu não considero o Nando Moura um inimigo de fato, mas é uma pessoa que eu acho que tem que ser combatida na internet, sim. É uma pessoa que se tornou um péssimo exemplo na internet, sim. Mas não desejo isso para ele. Nem para ninguém, nem pro... Cara, deve ser uma dor desgraçada você perder um filho, mesmo antes do seu filho nascer. Isso é uma coisa...
sabe, desgraçada mesmo. E realmente, o Maestro Boquete é um cara, pô, é um esquerdista louco, mano. A visão de mundo do Maestro Boggs, do Maestro Boquete, é uma visão horrível de mundo. Mas, porra, o tratamento que o Nando Moura tem contra certos inimigos é um tratamento desleal. Então, por mais que muitas pessoas achem que as pessoas estão pegando pesado com o Nando Moura ele se vale disso também. Então não precisem ficar tadinho do cara. Quem tem pena é galinha. Eu não tenho dó do Nando Moura, tá? Por tudo que ele já fez contra outras pessoas. Inclusive levou pessoas até como eu de certa forma, ter uma visão negativa e injusta contra outras pessoas. As pessoas que não interessam para ele induzia o público gado a ficar contra. Apesar que algumas pessoas eu concordo que mereciam ser combatidas naquela época. Por exemplo, o canal do Otário. O canal do Otário realmente, o cara ele não acrescentava porra nenhuma, mas o Nando Moura, por birrinha, alguma coisa assim, ele atacou o canal do Otário. O Maestro Boggs, claro, de maneira justa, muito justa, foi atacado. E é uma pessoa que a gente nunca vai ter que abraçar, realmente. É esquerdopata, pô. O Maestro Boggs é um cara sujo do mal. O Pirula, a questão do Pirula mesmo, o Pirula ele é socialista, pô. O Pirula ele é um cara que é ateu. Tá certo. É uma pessoa assim que a gente tem que combater. Mas, por exemplo, a questão do Contente. O que o Contente fez de, assim, de algo do mal, assim? O que o Contente ele fez de errado? Sinceramente, eu não consigo lembrar, nem faz tanto tempo que nem eu mesmo consigo lembrar o que o Contente fez de tão grave. Até a questão do Rogério Betinho. Tá certo que o Rogério Betinho não é um cara muito que eu vejo com muita credibilidade. Mas por que o Nando Moura atacou o cara? Porque o Nando Moura ficou com raivinha, tá? Essa questão de quanto que o Nando Moura ganhava. Tá certo, gente. Tá certo que era direito do Nando Moura não gostar daquela situação. Eu achei muito sem noção da parte do Rogério Betinho. Mas ele tratou aquilo ali como se fosse uma deslealdade. Sendo que o Rogério Bettini não jurou lealdade ao Nando Moura. De certa forma, o Nando Moura ajudou apenas o Rogério Bettini simplesmente puramente para atacar o Felipe Neto, não porque ele gostou do Rogério Bettini, porque achou que fosse uma puta de uma injustiça que aconteceu com o Rogério Bettini. Tá pouco se cagando para os outros. Ele apenas endossou o que estava acontecendo contra o Rogério Bettini simplesmente para atacar o Felipe Neto. Isso a gente tem que admitir. Ele usou o Rogério Bettini. Apesar do Rogério Bettini é um cara que, de certa forma, uma pessoa que não tem muito valor assim, até porque é um desses youtubers sensacionalistas, mas o cara ele foi duramente atacado pelo Nando Moura. Inclusive eu fui induzido também a ter uma visão mais negativa, mais por causa disso do que pelo fato que o Rogério Bettini é. O Rogério Bettini, para mim, ele é uma pessoa que não é de confiança mesmo. Que nem eu evidenciei que o cara ele era afiliado ao PDT. Mas isso não muda o fato que o Nando Moura pode ter agido também de maneira desleal. Que nem, por exemplo, a questão que ele fez com o Tramonte mesmo. O cara não ajudou de fato o Tramonte, mas ficou jogando na cara do Tramonte. Cacete, tá com problema aqui. Que ele jogou na cara do Tramonte uma ajuda que ele não deu. Pô, isso é foda, cara. Então dá pra perceber que quando ele vê que as pessoas não são úteis para ele descarta essas pessoas também.
Então ele só tá tomando o próprio veneno. Agora, se ele é ou não travequeiro, bem, eu não duvido, cara. Eu acho que o rabo é dele. Se ele quiser dar aquele rabo dele pros outros, que ele leva pica no rabo inteiro, seja feliz. Dê muito o rabo dele, leve muita pica no rabo o dia inteiro. Ele já fala isso. Vou trocar, experimentar essa arma aqui. Ele leva pica no rabo o dia inteiro mesmo. E eu não duvido não, cara. Até porque a forma como ele trata as mulheres, assim, chama muitas mulheres de vagabundas, de isso, daquilo, até a própria forma que ele ataca muitas pessoas, também é uma forma dele mostrar que ele é um cara que talvez tenha uma opção sexual e não quer admitir. Isso a gente tem que, assim, de certa forma, fazer uma certa conjectura. Eu acho válida a discussão. Mas por que, gente? Por que a gente às vezes tem que, de certa forma, especular a sexualidade de outra pessoa? Na verdade, essa pessoa é uma pessoa pública. E essa pessoa pública tem mais de 3 milhões de inscritos. Tem sim ainda uma certa influência na internet, quer a gente queira, quer não, de forma negativa, como por exemplo o próprio Felipe Neto, mas ele tem. Ele tem até hoje os nandetes, as pessoas que ainda enxergam de forma até irrefletida que o Nando Moura ele é uma pessoa que a gente tem que ouvir. Tem gente que se manteve com ele ali ainda. Tem gente que ainda acredita que Nando Moura tem razão. Embora a maioria de nós enxergou que ele não tem razão, mas tem pessoas que ainda acreditam e idolatram esse cara. Porque é engraçado. Ele fala que ele não quer ter gado no canal dele, mas e depois ele fala que gado compra curso. E o que ele vende? Curso. Engraçado. Então é só os gados que interessam a ele, os gados que vão comprar os cursos dele e enriquecer ele. Então isso a gente tem que discutir. Que ele é um cara que adora um dinheirinho, adora um tutu money. Isso aí, cara, ele tem que admitir isso aí também, porque ele cria um marketing nessa relação de conservadorismo e tal. Ele transforma tudo em marketing, cara. E eu não duvido não, cara. Sério, eu tenho uma coisa que eu tenho pra mim que ele ainda ele é capaz de fazer. Ele é uma pessoa que quer, assim, dá pra perceber que ele quer capitalizar em cima disso aí. Então, é muito capaz, cacete, é muito capaz que ele queira, por exemplo, capitalizar em cima dessa questão dessa questão que ele tá passando aí de ele ser considerado um travesti. Ele vai capitalizar em cima disso aí. Ele vai. Eu tenho pra mim que ele ainda vai capitalizar em cima disso aí. Claro que ele vai se fazer de vítima, vai dizer não, que isso é uma calúnia, que é um assassinato de reputação. Ou ele vai criar uma narrativa que ele se descobriu um homem que buscou o prazer, ele mesmo pode dizer que eu sempre tive isso, sempre lutei, aí Cristo me perdoa. Ele vai querer meter Deus no meio, tá? Ele é uma pessoa que ele é capaz de fazer isso sim, de criar um marketing em relação a isso, tá? Ele tem essa visão de comerciante, então ele vai dizer assim, que
Ou ele vai se fazer de vítima sem relacionar, estou vivendo esse fardo como Cristo viveu no Calvário. Ele é muito capaz de fazer isso. Se comparar a Jesus Cristo. Dele se espera isso tudo. Ou ele vai se pôr de vítima assim, não, que esses bolsominions, eles são hipócritas e que eles estão tentando mentir. Ou se não, ele vai dizer, não, eu sou mesmo, eu sou travequeiro mesmo, eu gosto, eu me descobri assim, eu não me aceitava porque é muito difícil e tal, e blá blá blá, e que agora ele tem outra visão, e cara, ele pode fazer isso, ele vai fazer isso. Tá? Vai dizer, não, gente, é porque eu me descobri assim, tal, e agora eu estou mais feliz, mas eu conversei com a minha mulher e tal. Coitada dela, né, velho? A pessoa que mais tá se fudendo com isso é a coitada. Porque casou com um cara que é problemático, arruma problema o tempo todo com os outros. Pra ela, pra família. Por mais que ele tenha muito dinheiro, é um cara que pô, traz um aborrecimento pra família o tempo todo. Isso é muito notório. Então, muito provavelmente, ele vai dizer não, que foi um momento de fraqueza. Porque se. Cara, eu até que achei a tal da moça, da tal moça diferenciada, né? Um rapaz, um travesti, é um transexual, não é uma mulher, é um homem que tem até uma piroca ainda, tem e tudo mais. Eu cheguei a acessar o Twitter dessa pessoa, apareceu, da Ali, e tem um vídeo pornográfico, é uma crítica que eu faço ao Twitter. O Twitter permite vídeos pornográficos, mas já censurou influenciadores de direita. Olha que hipocrisia. Tem um vídeo de um cara chupando o pau dessa Ali. Desse rapaz aí que se identifica como uma moça, mas ele não é uma moça por mais que se identifique assim. Ah, mas a psique é de mulher, mas não é uma mulher, é um homem. É um homem que se veste como mulher e tem até pau. Ah, o próprio namorado não, em 2013 não, a psique é de mulher, porque é mulher sim. Ah, é? O que fala biologia? A biologia ainda fala que é um homem. Se fazer perícia, um exame de DNA, vai provar que é um homem. É um homem que mal resolvido, um homem que tem problemas de autoimagem, mas é uma mulher, é um homem, pô. Não tem o que dizer, cara. Não tem o que dizer. Agora, se ele gosta de transar com traveco, azar dele. É uma pena que a mulher dele passe essa vergonha imensa, né? Pô, deve ser muito. Cara, deve ser uma maior vergonha, cara. Sabe? Assim. É tremenda safadeza também se isso se concretizar. Eu não duvido. Se concretizar, pô, o cara saiu com uma. Tanto faz ser com prostituta ou com um travesti. A gente não pode ser hipócrita. É errado, pô. Tem que ter vergonha na cara e respeitar o cônjuge. Tá? Então, independentemente se isso aconteceu, isso é errado, caralho. Eu sei que tem. Cara, eu sei que o mundo real tem muito homem que sai casado que sai com puta, sai com traveco. A gente sabe disso, porra. O mesmo sujeito, a mesma Ali, né, o mesmo travesti, falou que mais tem homem casado que gosta de comer um traveco. Não sei, né? Aí é problema, cara, aí o problema é dele, cara. Aí ele que se resolve com a esposa dele. Porra, é foda, cara. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe, pô.
É foda, é. Mas acontece. Desde que o mundo é mundo tem isso. Não falo que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Desde Roma Antiga tem um homem que come homem. Ó, Alexandre o Grande. Os caras lá de Espartano, eles gostavam de comer o cu do outro. Eles achavam que isso fortalecia a, a irmandade entre eles, que isso fortalecia a relação na guerra. Os imperadores romanos, os caras comiam outro homem, cara. Eles ficavam comendo com mulheres, eram bissexuais. Os romanos lá do Império Romano. Os imperadores romanos, eles tinham amantes homens. Para ele, cara, eles faziam orgias, cara. Era bacanal, mano. Era no tempo que não tinha o monoteísmo, não tinha o cristianismo, era assim. É tudo desregrado, era tudo na base da safadeza mesmo. Agora, se isso vai da consciência de cada um. Eu enxergo que é errado. Que é errado, primeiramente, porque a gente tem que seguir uma regra. A regra é você tem que buscar um relacionamento saudável. Eu sei que tem gente que gosta de outros de mesmo sexo, mas você sabe que a natureza não foi feita assim. Muitos acham é homofobia falar que isso é assado. Bem, aí fica a critério de cada um. Eu acho que tem que ser homem com mulher. Casal, família tradicional, homem com mulher. A natureza é assim, biologia, não estou falando do aspecto religioso. É biologia, é o macho e fêmea, mas se tem macho igual a outro macho, comer outro macho, vai fazer o quê? É foda, cara, isso. Mas se o Nando Moura ele é homossexual, se ele é homossexual, é ele que se assuma gay, pô. Não porque. E não é pelo fato que ele vai querer capitalizar isso. Se ele realmente foi, ele vê que não tem como mais esconder, ele vai usar isso a favor dele. Ele vai dizer, esses bolsominions são hipócritas, ou se não, eles são intolerantes, e não sei o que. Aí o que o Nando Moura fez? Ele tentou criar uma cortina de fumaça, que deu muito errado. Que ele simplesmente colocou fotos ali do Carlos Bolsonaro, chamo de Carluxo, por quê? Para tirar a atenção dele. Dizer, quem é gay é o Carlos Bolsonaro. Assim, mas se o Carlos Bolsonaro deixa de ser, não vai apagar essa mácula que as pessoas agora têm do próprio Nando Moura. Se o próprio Carlos Bolsonaro também, não vai apagar a mácula que as pessoas estão tendo do Nando Moura. O Nando Moura ainda continua com fama de travequeiro. Até falar como ele age em relação a isso mostra, dá indícios, cara, que ele gosta de sumir mesmo. Ele tem que ser mais honesto, ele tem que ser honesto ele tem que ser honesto com ele mesmo. Primeiramente, ele é uma figura pública e ele tem que ser honesto com ele mesmo, primeiramente. Porque a Deus ele não engana realmente. A Deus ele não engana. Deus sabe das peripécias dele. Eu não estou nem falando em relação a isso, estou falando em relação a tudo. A forma como ele está agindo nesses últimos 1 ano. Na verdade, ele sempre agiu. Ele sempre compôs um personagem. Mas você vê que o cara, ele tá a que se faz, a que se paga também. Porque ele simplesmente ele agiu errado sempre. Ele sempre errou.
muitos aspectos. Por exemplo, essa tentativa de assassinato de reputações, ele sempre fez, cara. Mesmo se ele alegando isso no combate. Às vezes tentou assassinar a reputação de muitas pessoas. Quando ele viu que não ia ter o que ele queria com o Bolsonaro, ele tirou dele da reta. Por quê? Porque o Nando Moura é um cara assim, que só pensa mais em dinheiro. E só que ele viu um lobby, essa questão aí do conservadorismo. Como ele fez lobby com conservadorismo e ele é uma pessoa orgulhosa, ele falou, ele não tem fé no Bolsonaro, ele nunca teve fé no Bolsonaro, mas ele precisava surfar na onda Bolsonaro e teve que, de certa forma, tirar o dele da reta, porque daí, por exemplo, se o governo Bolsonaro desse errado, ele já tinha tirado dele da reta. Só que, por exemplo, os primeiros opositores dele, como Felipe Neto, entre outros, não perdoam ele. Não vão perdoar ele por quê? Porque ele fez campanha pro Bolsonaro. E aí ele vai ser sempre, de certa forma, lembrado por essas pessoas que ele apoia o Bolsonaro. Por mais que ele se arrependa do voto que ele tem no Bolsonaro, ele vai ser lembrado que ele apoia o Bolsonaro. Para eles, para eles alguém votar no Bolsonaro é o inimigo deles. Essas pessoas, tipo o Felipe Neto, eles têm um ódio mortal ao Bolsonaro. E pelas pessoas que sequer, mesmo hoje não apoiando o Bolsonaro, votar no Bolsonaro, eles são inimigos mortais. Eles queriam sim um Haddad na presidência. Aí o que faz o Nando Moura? O Nando Moura ele usa a mesma desculpa. Ah, não, vocês queriam o Haddad na presidência? Realmente a gente não queria ter o Haddad na presidência. Mas o Nando Moura hoje, ele se posiciona com pessoas que queriam o Haddad na presidência. Ou eu tô mentindo? Fica muito claro, pô. Isso fica muito claro que o Nando Moura, ele tem posicionamento de uma pessoa que praticamente votaria no Haddad. Os opositores principais, os primeiros opositores como o Bugalho, o Felipe Neto, eles vão odiar eternamente o Nando Moura, mesmo o Nando Moura se declarasse esquerdista. Por quê? Porque eles sabem o modo de agir do Nando Moura, que o Nando Moura, se ele vê que a pessoa não tem mais utilidade, ele descarta a pessoa. É que eu já falei, se Bolsonaro cair e essas pessoas que a gente critica voltarem a poder conseguir um poder até de fato de coerção, meu amigo, eles vão caçar. Se eles puderem caçar pessoas, que assim, se você vê que não que eles possam fazer isso, mas se eles pudessem fazer isso, eles iam caçar muita gente, tá? E eles iam caçar primeiro quem? Os que mudaram de lado. Porque se mudou de lado para o lado deles e sendo que estava no nosso lado, quer dizer que não é de confiança. Que se pudesse, voltaria para o nosso lado. Então eles não vão confiar. Eles não vão confiar no Nando Moura nunca. Então para eles também tem que combater o Nando Moura. Até porque o Nando Moura, ele vai chegar uma hora que ele vai mostrar que ele não é conservador porríssima nenhuma. Vai chegar uma hora que ele vai falar, não, eu sou liberal, não sei o que. Ainda mais com essa questão aí do travesti aí, da moça de piroca, ele vai ver que se ficar, assim, se ela tiver alguma prova e jogar aí, que ele não tiver como negar, o que ele vai fazer? Em vez de ele admitir o erro, falar, não, eles não compreendem as minhas fraquezas, que só Cristo e tal, e que talvez ele vai começar a fazer uma ginástica mental.
Para que ele vai fazer essa ginástica mental? Para ele estar certo. Ele vai aquela coisa, eu vou mudar a realidade para eu estar sempre com razão. Mesmo assim, ele não tem razão. Simplesmente isso. Ele vai usar essa situação a favor dele de alguma forma. Isso aí, gente, desse cara espera-se isso, cara. Ele vai fazer isso. É foda, cara. Ele vai tentar capitalizar a favor dele. Eu sei que ele, ó, a gente tem que admitir que o cara ele tem a certa facilidade pro dinheiro. Apesar que, de certa forma, isso tem não é uma coisa positiva. Aí, meu amigo. De certa forma, isso não é uma coisa muito positiva. A pessoa que relativiza as coisas em nome do dinheiro. Você vê que ele pode fazer isso. Se ele vê que é útil, por exemplo, admitir que é travequeiro, né? Dizer, não, eu gosto mesmo, eu gosto de uma mulher de pica, ele vai dizer isso. Ele vai falar. Se isso for útil para ele, se ele enxergar que é uma utilidade, mesmo, às vezes mesmo não sendo, se ele vê que é útil se dizer travequeiro, ele vai se dizer travequeiro. Se for para isso gerar um certo capital de fama para ele vai ser ótimo. A gente tem que entender com quem a gente está lidando, o tipo de pessoa que a gente está lidando, porque o Nando Moura ele não é só questão do dinheiro não. Ele gosta de um dinheirinho, gosta. Ele ama o dinheirinho, mas ele também gosta de fama. Ele é uma pessoa que ele é sedenta por fama. Ele é sedento por fama. Então, se isso trazer, por exemplo, mais inscritos para ele, mais notoriedade para ele, meu amigo, ele mesmo se ele não tiver dado o rabo, ele fala, eu dei mesmo. Ele vai falar isso. Se for útil para ele, ele faz isso. A gente tem que saber com quem a gente está lidando. E o cara, ele é assim mesmo. Ó. Vixe! Vixe, que merda é essa? Então, galera, faz tempo que eu não jogo esse jogo. Apesar que estou jogando também. Mas eu vou parando por aqui, né? E até o próximo vídeo.